Eu vou falar de pé para me aproximar mais de vocês. Em primeiro lugar, Andréa, gratíssima, gratíssima, gratíssima pela oportunidade. Há muito tempo, o nosso GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade, vinha tentando fazer um vídeo em que nós nos apresentássemos para o mundo. E, de repente, um dia à noite, a Andréa liga para mim e diz: olha, professora, você topa ir até o SENAC? O SENAC pode presenteá-la com isto. E eu fiquei imaginando, né? Que responsabilidade estar aqui com vocês hoje, embora para falar de um assunto muito caro a mim, falar das possibilidades, das potencialidades e das dificuldades quando se pensa num trabalho interdisciplinar. Então, eu vou começar um pouco sobre a minha trajetória até chegar aqui no SENAC. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa manhã. Muito obrigada pela moça que me maquiou, pelo café da manhã, por tudo isto e por tudo mais. Vocês têm um lugar maravilhoso para estar. Eu fiquei enternecida quando cheguei e vi a acolhida, a organização e um trabalho interdisciplinar. Ele precisa disto. Se não houver isto, nada feito. Até um incidente interessante. Nós estávamos fazendo a minha maquiagem lá no sala dos professores, quando toca o celular numa bolsa. E as bolsas todas espalhadas lá pela sala, e o professor Cláudio pergunta: puxa, é possível deixar as bolsas aqui? E a colega falou: claro, professor, claro que é possível. Já começa aí o lugar predispondo a acolhida. Quando o terreno está fértil, está bem preparado, a gente consegue dar saltos. Depois, como eu me comovei vendo este vídeo de um livro que eu produzi há muito tempo atrás, no qual, infelizmente, só temos uma representante, a Dirce Encarnação Tavares, que foi uma das primeiras orientandas minhas de mestrado, junto com o Derli Barbosa, naquela época em que eu começava o Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares na PUC São Paulo. Esse foi o primeiro livro. Esse livro já está em 28ª edição, e o Cortez me ligou essa semana pedindo um novo prefácio para ele, uma nova atualização. E eu pensei, eu faço prefácio, mas a atualização é impossível no sentido de que os autores aqui presentes, eu já não tenho tanto contato assim, só um contato eventual. Mas aquele grupo de práticas interdisciplinares da escola, eu tive reitores, eu tive uma pessoa que foi a Marina Feldman, que foi vice-reitora da PUC São Paulo, eu tive coordenadores de curso, eu tive pesquisadores que foram para fora do Brasil, eu tenho pessoas que estão coordenando pós agora em psicologia da PUC São Paulo. Então, foi um grupo maravilhoso que começou assim, num pequenino espaço e, de repente, galgou o mundo, né? Então, é uma honra enorme ver que esse livro foi estudado por vocês, que vocês conseguiram repaginá-lo, apresentando adendos ao que foi escrito. E esse é um trabalho interdisciplinar por excelência. Não existe outro. Bem, vou começar um pouco sobre a trajetória de alguém que... Como é que se encontra pela primeira vez com a interdisciplinaridade, ainda quando muito jovem, na década de 60. Na década de 60, eu era recém-formada, em 64, eu era recém-formada em pedagogia.
E eu fui passar um tempo, eu me casei, fui passar um tempo em Buenos Aires. E lá em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, onde eu fiquei durante 2 anos, eu conheci um professor, que era um professor da área de psicologia da educação, mas que era um perito da Unesco e que estava no grupo de pessoas que estavam tentando criar formas alternativas interdisciplinares de pensar a educação. Eu permaneci lá por 2 anos e nesses 2 anos eu pude aprender com o professor Ángel Diego Marques que a gente não podia fazer com que a escola fosse feia e triste, que a escola precisava ser alegre e bonita. E a boniteza da escola deveria partir do coração dos professores. E que se, na medida que esse coração batesse mais forte, ele bateria em uníssono com os seus alunos. Se assim não fosse, não haveria a potencialidade de se fazer um trabalho interessante. E aí, quando a gente vê o vídeo, essa bagunça da aula, né, na música tocada pelo pensador, Gabriel Pensador, a gente fica imaginando, é isso mesmo, a sala de aula. Essa alegria toda dispersa, quando ela poderia ser concentrada num foco que propusesse coisas mais elevadas, que pensassem valores, pensassem atitudes de responsabilidade, de companheirismo, de doação, de desapego, de respeito, que em geral, infelizmente, nós estamos carentes na escola e principalmente na sociedade, dado a tudo que está acontecendo hoje, avassaladoramente pelo mundo todo, não só no Brasil, né? A violência gratuita, o fazer pelo fazer, a corrupção, enfim, tudo isso que nós estamos habituadíssimos aqui em São Paulo, vivendo nesse furacão. Então, a interdisciplinaridade ela surge como uma ilha de paz. Uma ilha de paz, no meio de todo o conflito. E como que essa ilha de paz chegou até mim? Continuando ainda um pouco a minha história de vida. Vocês precisam me conhecer um pouco para depois acreditar no que eu faço, né? Então, aí, quando eu volto para o Brasil, muito jovenzinha, né? O professor Marx, ele foi convidado para trabalhar na Universidade de São Paulo, no Centro Regional de Pesquisas Educacionais, na cidade universitária. E qual a minha surpresa quando ele me convida para ser monitora do seu curso. E o curso dele era sobre planos e programas de ensino, porque ele não acreditava na ideia de currículo. Ele achava a ideia de currículo uma coisa muito burra e que era melhor pensar em planos e programas de estudo do que pensar em currículo. E eu vou, então, depois de ter feito um curso todo de pedagogia, em que eu quase não aprendi nada, fiz esse curso na USP, começo a ler essas questões de planos e programas de estudo, e não currículo. Porque ele dizia que o currículo está amarrado dentro de uma grade. Os planos e programas de estudo vão muito além da grade, vão fora da janela. Eles nos impulsionam para além. Então, qual seria o valor das disciplinas? O valor da disciplina para ele estava na questão do estudo. Agora, o que se vai fazer com o estudo, como diz a foto retirada no vídeo do menino, né? O que vai se fazer com aquele estudo, a Deus pertence. Mas que a escola fosse, sim, a veiculadora de estudos, que pudessem dar tempo para as pessoas pensarem. E nesse pensar, uma nova proposição para o agir. Então, eu fui aprendendo isso com ele, meio assim que de gatinhas.
né? Andando, lendo muita coisa que estava sendo publicada sobre esses planos e programas de estudos. Aí isso era começo da década de 60, mais ou menos 64, quando ele é convidado pela OCDE para participar de um grupo de pesquisadores do mundo todo sobre as questões de planos e programas de estudo interdisciplinares lá na França. Então ele sai para a França e me deixa, uma menina de 21 anos de idade, na USP, conversando com pessoas. Era um curso de especialização em educação, imagina, para a América Latina. Vinha gente da América Latina toda para fazer isso. Vinham secretários de educação, ministros de educação, que era eu. Então, eu decidi botar em prática as coisas que eu havia aprendido nos 2 anos anteriores com o professor Marx, que era o seguinte: se você não sabe, estude. Se você quer estudar, não estude sozinha, estude com outro. Então, eu transformei, em primeiro lugar, a minha sala de aula num grupo de conversa. Eu tirei as cadeiras, foi a primeira ousadia minha, tirei todas as cadeiras, coloquei-as em círculo e comecei a ouvir e anotar, por exemplo, o que vocês fazem, como é que vocês programam os estudos na Colômbia, ou no Uruguai, ou no Paraguai, ou no México. E foi nessa troca entre nós que nós publicamos um livro pela Unesco, que era Planos e Programas de Estudos na América Latina. Porque tudo foi anotado nessas rodas de conversa e depois foi escrito. Foi a minha primeira experiência em construir um texto coletivo. Tá? Aí, juntamente com isso, não sei se também tem grande importância, mas vai lá, estou tocando história de vida, eu fui convidada, o Marx deixa essa cadeira nas minhas mãos, e eu vou subindo, né, nível de conhecimento, e assim, nessa terra, que, como é que é, quem tem um olho é rei, né? Então, como ninguém tinha, só eu tinha algum, eu fui considerado uma expert nisso, ao lado de Udataba e outros que trabalhavam com currículos naquela instituição. Bom, porque eu fui considerada uma teórica do currículo, olha que absurdo, hein? Eu fui convidada para para dirigir a Escola de Aplicação da USP. E nessa Escola de Aplicação da USP, eu permaneci por 10 anos. Eu fazia as duas coisas, eu coordenava esses cursos internacionais e eu dirigia a Escola de Aplicação da USP. E na Escola de Aplicação, porque era aplicação, eu pude fazer o seguinte, pude testar os meus colegas professores. Então eu comecei pelo jardim da escola. A escola era árida, sem jardim, e eu comecei a movimentar os alunos e professores para a construção do entorno da escola, do jardim. Comecei tudo pelo jardim. Em seguida, eu fiz da minha sala de artes, da sala de artes do professor Kim, a minha linha matricial. Por quê? Porque ele era um professor extremamente querido pelas crianças e porque era uma pessoa que movia-se na arte em várias dimensões, desde a arte do corpo até o canto, a música e etc. Então, os alunos ficavam muito felizes na sala do professor Kim e construíam peças de teatro, etc., maravilhosas. Então, foi o jardim, depois a sala do Kim, e aos poucos, muito aos poucos, e eu digo que a interdisciplinaridade é uma coisa que contamina-se, é um fermento que quando você põe, depois pipoca, contamina e vai. Aí os professores foram se sentindo motivados, foram só convidados, não foi obrigatória. Eu, enquanto
gestora daquela escola, eu não obriguei ninguém. Eu só marcava os encontros e eles iam e se maravilhavam porque as proposições que vinham surgindo da parte das artes. E aí foi engraçado que a primeira pessoa que se incluiu foi a professora de matemática. A professora de matemática foi a primeira que se incluiu, e o último que se incluiu foi de educação física, viu, Thelma? Até hoje eu estou para descobrir por quê, né? Mas assim eu consegui formar naquela instituição, Escola de Aplicação da USP, um plano de estudos interdisciplinar. E por último eu chamei os pais, né? E era assim, nós ganhávamos naquela escola muito pouco, ganhava-se o que ganha um professor da rede, e eu conversei com os pais dizendo, é impossível que eles sobrevivam, eles professores, com o salário michuruca que eles ganham. Então, vamos complementar o salário desses professores? E os pais entraram na roda e complementaram o salário dos professores. E como na USP, naquela época, não sei como é agora, os alunos daquela escola eram filhos de professores da USP, eles começaram a vir para ajudar os professores na aula de línguas e geografia, história e tudo mais. E aí você já não sabia mais quem era pai de aluno, quem era professor, quem era aluno. Foi uma delícia, foi fantástica essa experiência. Eu publiquei essa experiência uma vez no caderno de pesquisa da Fundação Carlos Chagas, há muitos anos atrás, quando eu fiquei muito brava, porque depois de toda essa experiência vivida, né, vivenciada, 10 anos, o diretor da Faculdade de Educação na época, que Deus o tenha, chegou para mim e falou, olha, professor Ivani, tem um detalhe aí. É muito bom tudo isso, só que eu não gosto. Eu não acho que a tarefa da Faculdade de Educação seja a escola de aplicação. Por quê? Porque criança interrompe a pesquisa. Porque com criança não dá para fazer pesquisa. E depois, quem é a senhora? Onde estão os teus títulos de mestre, doutor, livre-docente, etc., para poder coordenar uma escola e para poder dar aulas aqui no curso de pós-graduação Lato Sensu? Falei, não tenho. Eu não tenho título nenhum. Ele falou, então eu proponho para você que vá ficar mais 2 anos como docente voluntária, fazendo esse trabalho. Nesse tempo você se inscreve no mestrado, depois doutorado, depois que você vê tudo isso, você volta. Adivinha o que eu fiz? Fui embora, né? E foi daí que eu escrevi esse texto, que está no caderno de pesquisa, e que é uma revolta enorme imaginar que uma instituição como a USP tinha denegado de uma coisa tão importante. Mas aí também a OEA já tinha saído, estava saindo fora dos cursos Lato Sensu, e a USP ficou na mão de pessoas que estavam só iniciando, fomos embora todos os professores daquela época. Ela passou 20 anos na escuridão, os nossos alunos que não sabiam fazer nada dando aula. E para mim foi uma sorte, porque meu marido ficou, eu tinha um filho pequeno, o Marcelo tinha nascido naquela ocasião, e eu falei, agora eu vou ser mãe do Marcelo, né? Mas ao lado de ser mãe do Marcelo, apareceu a oportunidade, criou-se na PUC um curso de filosofia, de pós-graduação em filosofia da educação. Aí eu decidi, ao lado que eu cuidava do Marcelo, estudar. Naquela época, o mestrado, a Dadirce pegou esses anos bons. Você podia fazer em 4, 5, 6, eu fiz em 7 anos o meu mestrado. E dentro disso eu fui bolsista de marido, né? Porque a PUC estava cara, não dava, era uma disciplina por semestre que pagava.
Então, bolsista de marido, estudou filosofia. Entrei, graças a Deus, no que eu mais gostava de fazer, que era estudo, né? Fiquei no estudo. E a minha primeira dissertação de mestrado, eu fiquei tão estudo, que eu já não sabia mais nem quem eu era. Aí conversei com o meu orientador, ele falou assim, nossa, mas estudo precisa mais estudo, precisa se aprofundar. Aí o que eu fiz? Naquela época, estava aqui no Brasil, Jorge Gusdorff, que é um dos, junto com Piaget, e junto com outros que tais, Yant, Boazot, ele foi um dos precursores das ideias de interdisciplinaridade. Foi um daqueles que compôs o grupo de pensar interdisciplinaridade junto com o professor Marx, lá na França. E esse movimento que começou na França, começou por quê? Começou porque os alunos da Sorbonne, em 1968, acho que muitas de vocês já souberam desse fato, eu estou repetindo, se rebelaram contra a população, iam para a rua com bandeiradas, gritando, universidade nunca mais. Porque a universidade não tem nada a ver com a vida. O que se ensina aqui não se pode aplicar lá fora. E esse grupo surge justamente para atender as questões colocadas pelos alunos. Foram os alunos que impulsionaram o movimento internacional de interdisciplinaridade. E aí começam as definições, né, de interdisciplinaridade. O Gusdorff, que era um indivíduo que era filósofo da história, ele vai pegar pelo viés da história como é que, desde os gregos, por exemplo, a questão da interdisciplinaridade foi nascendo. E ele começa lá com Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. E com a paideia, que era uma educação em totalidade. E ele vai pela história das ideias, né? Até que ele chega no romantismo. E aí, quando ele chega no romantismo, com Goethe, ele diz, não, a interdisciplinaridade só pode acontecer em ilhas de paz, mas banhadas de racionalidade. A virtude da interdisciplinaridade é a paz, mas banhada de racionalidade. Bom, eu tive a grande felicidade de passar 4 anos indo e vindo para o Rio de Janeiro e tendo acesso a esse homem fantástico, que foi o meu pai intelectual, Jorge Gusdorff. E aí eu consegui, nesse meio tempo, ter acesso a toda essa documentação que havia sido produzida lá fora. Enfim, fiquei com todo o material. Aí eu pergunto, e aqui, e o Brasil, como é que fica? Aí vou no Brasil, isso era 1972, e verifico que aqui no Brasil havia uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases 5692/71, que esfacelava as disciplinas em torno do agrupamento de disciplinas com nomes diversos. Então começa aí a haver comunicação e expressão, joga-se fora a língua, joga-se fora a artes, joga-se fora muita coisa em torno daquilo que imaginava comunicação e expressão. Depois, estudos sociais, jogo fora geografia, jogo fora história, em nome de estudos sociais. O empobrecimento da educação fundamental começa aí, na década de 70, com essa lei. E o meu trabalho de mestrado vai acusar a lei, que é mal colocada, mal interpretada, porque as pessoas não sabiam o que era interdisciplinaridade, não haviam lido nada sobre, e o conceito vai balançando para lá, para cá, para lá, para cá, como até hoje, né? E que ninguém sabe o que faz com ele, porque não se estuda sobre. Há uma teoria sobre a interdisciplinaridade que precisa ser estudada, porque habita. Claro que, de repente, nesses estudos, nesses lapsos de estudos, e é isso que nós fazemos nas nossas pesquisas, a gente dá saltos
qualitativos. Então, por exemplo, uma pessoa como a Ana Maria Tomazoni, que lida com a questão do alimento e da culinária, ela toma alguns elementos da interdisciplinaridade, teóricos, para fazer uma leitura a respeito do valor do alimento na vida das pessoas. E aí ela mescla isto com as categorias de ação que ela realiza através de ver essas iniciativas dela de um ponto de vista geral e não específico de uma coisa que ocorre ali pontualmente. Seria mais ou menos dizer para vocês que hoje eu vejo aqui com vocês a potencialidade de que se crie aqui no SENAC, e eu imagino que já começou a se criar, um grupo de estudos que vai estimulando diferentes talentos, e a partir do estímulo a diferentes talentos, a gente consiga que as pessoas desvelem seus talentos, e a partir do desvelar os seus talentos, consigam entender o talento dos alunos. E aí caminhar.